Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas que você vai olhar, vai ver esse podcast. Aqui quem fala é Samuel Rocco, do Família Vila Abraão Festival. É um prazer enorme, né, começar esse podcast, trazendo um conteúdo, experiências, falar um pouco da Palavra de Deus, falar um pouco do Vila Abraão Festival, né, e compartilhar muita alegria de tudo que Deus tem feito nesse festival. E hoje a gente tem aqui, com muita alegria, né, muito prazer, receber os nossos pastores Marcelo e Márcia, e o nosso pastor Sebastião, que é um querido de longas datas, meu apoiador espiritual, conselheiro. Muito feliz de estar nesse primeiro episódio do podcast Vila Abraão, falando com vocês do Ministério 2 em 1, Casados para Sempre, né? Hoje o Vila Abraão, ele é um movimento, eu digo que não é um evento, é um movimento que Deus levantou para avivamento de famílias aqui na Terra, né? Então, nada melhor do que ter vocês, o Casados para Sempre, que falam para a família. Então, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco do que vocês fazem, o que é o Casados para Sempre, né? Cada um falar um pouquinho da sua trajetória e a alegria, né, de a gente estar podendo compartilhar isso aqui no podcast Vila Abraão. Amém. Eu sou Marcelo da Márcia. E eu sou a Márcia do Marcelo. E nós somos? Casados para sempre. Amém. Muito bom, né? Isso, né? Essa é uma história, né? Até você pediu para falar um pouco da gente, né? Hoje nós somos pastores, somos coordenadores do Casados para Sempre, né? Do Ministério 2 igual a 1, aqui no estado do Rio de Janeiro, junto com o pastor Cláudio e a pastora Aliana, que são diretores estaduais. Não puderam estar aqui hoje, né, junto conosco, porque eles estão no Encontro Nacional do 2 igual a 1 Brasil, que começa amanhã, né? Hoje é uma quinta-feira que a gente está gravando, começa amanhã, uma sexta-feira, em Belém. Belém. Lá em Belém do Pará, onde teremos casais de todos os estados brasileiros. Quantos casais, em média, tem nesse encontro de Belém? Nesse encontro de Belém, deve ter, em média, lá uns 300 casais, por causa da distância. Entendi. Mas no encontro aqui do Rio, por exemplo, nós tivemos bem mais casais, né? Geralmente os encontros, a média é acima de 500 casais. Eu tive no último, tivemos, né, em Friburgo. Então, foi uma bênção, foi sim. do ano passado. Sim. Tivemos lá, Foi. maravilhoso o evento. Você não tem como não sair impactado, Sim, né? sim. Aquele testemunho final, teve um testemunho de um casal que fez todo mundo chorar. Lembra da história, né? Foi maravilhoso. Queria estar lá em Belém. Esses eventos são tremendos. A gente também, né? Esse ano a gente não pôde ir, geralmente a gente vai a todos os encontros nacionais, né? Mas esse ano não deu por causa do trabalho dela e também questões financeiras também. E a gente tem uma viagem programada também para um pouco mais para frente aí. E foi bom que permitiu vocês estarem aqui hoje, né? Sim. Graças a Deus. Mas fala um pouquinho mais, pastor, pra gente, assim, como começou o Casados para Sempre, né? A gente sabe, muitos cristãos, né, muitos pastores já reconhecem a palavra profética e o que o ministério carrega, né? E pra gente do Vila Abraão tem uma satisfação enorme de estar podendo passar nos nossos canais um pouco do que é o trabalho. Eu queria que o senhor falasse para a nossa audiência o que é o Casados para Sempre, né? Qual a missão que o curso, né, que o Casados representa, né? Quais são os cursos? Fala um pouquinho, porque eu acho importante, né, você que está assistindo a gente, entender que existe ajuda, existe a possibilidade de você buscar uma ajuda, né? E o Casados para Sempre hoje, ele se posiciona como essa ferramenta, né? Se tem um problema no teu casamento, se tem um problema com filhos, né? É um instrumento que Deus deu, né, pastor? O senhor pode também comentar. É um instrumento que Deus deu para a restauração de famílias, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco do que é o Casados para Sempre. Porque provavelmente você que está ouvindo a gente já deve ter dito, não tem mais jeito, chegamos ao fim, daqui não passa, esse é o nosso fim, acabou tudo. Mas eu quero te dizer que se Deus não deu a última palavra, não tome nenhuma decisão. Aqui tem uma esperança para você. É o que a gente vai ouvir aqui nesse podcast através de Marcelo e Márcia. Isso aí. E com certeza, né? Com certeza, muita esperança, né? Muita esperança
para todo casal que precisa, né, realmente ter uma vida transformada, uma vida mudada. E para aqueles casais também que se consideram que têm um bom casamento, eles podem ser grandemente abençoados para que eles possam se capacitar, se preparar para abençoar outros casais, né, abençoar outras famílias também. Hoje, por exemplo, né, nós começamos nos apresentando aqui como Marcelo e Márcia, somos casados para sempre. Porém, em 1998, isso não era assim. Tá? Isso não era assim, né? Nossa história ela é muito ligada, né, a esse ministério, né? Por quê? Porque em 1998 nós não éramos cristãos, não éramos convertidos e morávamos juntos, não éramos nem casados. E numa das nossas brigas, família da minha esposa, da Márcia de Nova Friburgo, eu resolvi sair num domingo e devolvê-la para a mãe. Não vinha com manual, ele foi reclamar com a minha mãe, olha, não tem manual, não sei como consertar. E hoje essa é a realidade de muitos homens, né? verdade. Presta atenção no que ele vai falar agora. Você quer devolver a sua esposa? Não devolve não, escuta aqui primeiro. Isso aí. E ali, né, num domingo eu cheguei todo bronco, né? Mais do que eu sou hoje. Hoje é uma florzinha. Hoje sou uma florzinha de Jesus. Mas eu cheguei ali para devolvê-la e ali eu fui convidado, né, para estar com meu cunhado, minha cunhada, no dia seguinte, na segunda-feira. Eles eram secretários da igreja e ali eles falaram do testemunho deles, falaram o que Deus tinha feito na vida deles através desse ministério do Casados para Sempre. O casamento deles, na verdade, era pior do que o nosso era, né? Eu não sabia disso. E ali eu me quebrantei e já falei, uau, o que Deus fez na sua vida, eu quero que Ele faça na minha vida também. Amém. E uma semana depois, né, logo em seguida ali, eu fui convidado para participar de um seminário de carnaval. Essa igreja ficava em Nova Friburgo, nós morávamos no Rio de Janeiro, e a igreja ficava a 152 quilômetros da nossa casa. Caramba. E eu fui convidado, né, para participar do seminário de carnaval, fui, me converti durante esse carnaval. E logo no carnaval, né? Isso, Você logo no sair carnaval. para ele. Seminário de carnaval. Foi o melhor carnaval da minha vida. E é engraçado, assim, eu vou fazer nos comentários, né, que para um casal largar o carnaval, né, o entretenimento e buscar um refúgio, né, é porque a ferida está muito aberta, Exatamente. né? Muito aberto. Tinha um problema ali crônico que vocês enxergaram nessa possibilidade. Era a nossa esperança. Era talvez a única saída, Sim. né? Cara, se Algo não de foi isso... diferente tinha que acontecer, né? acontecer. A gente não... É. Né? E ali nesse carnaval nós fomos convidados a participar do curso Casados para Sempre em Nova Friburgo, morando no Rio de Janeiro. E nós fizemos o curso numa quarta-feira à noite, tínhamos 2 filhos pequenos que precisavam estar no colégio na quinta-feira, 7 horas da manhã, na quarta-feira nós trabalhávamos como todo mortal. Saíamos do Rio de Janeiro por volta de 5h30 da tarde, pegávamos o carro, íamos para Nova Friburgo. O curso começava às 8 e fizemos isso durante ali as 14 semanas, né? Que o curso é assim, o curso são 14 semanas, uma vez por semana. E nós não faltamos, só tivemos uma falta, que, né, fiquei impossibilitado, estava doente, houve até um período que eu operei a perna, inclusive, e ela ia dirigindo, eu ia com a perna enfaixada em cima do painel do carro, e ela ia dirigindo, e nós assumimos esse compromisso. E valeu muito a pena, porque ela se converteu durante o curso Casados para Sempre. Foi. Deus foi tocando no coração dela. Eu era muito resistente, eu vinha de um berço totalmente, né, sem Deus, acreditava em ufologia, espiritismo, tudo que tinha direito. E ali, para mim, eu fui muito confrontada, né, durante o curso, porque o curso é baseado na palavra de Deus. As apostilas são lições voltadas para o casamento, mas com total embasamento na palavra de Deus. E eu era muito crua, não conhecia aquilo, né? Não conhecia aquela palavra. E aquilo a cada semana que a gente ia, e a distância eu creio que foi divinamente feita por Deus para nós dois. Porque nós íamos
né? Muitas vezes brigando na ida até chegar na casa do casal lá em Friburgo, e na volta a gente vinha maravilhado e conversando sobre aquilo que a gente tinha aprendido ali. Eu lembro de vezes em que a gente tinha brigado tão feio que o Marcelo pegava o carro, ia na frente, falava: você não vai entrar no meu carro. E aí como a gente tinha feito um compromisso, né, diante de Deus e um com o outro, eu ia lá para a rodoviária do Novo Rio. Você né? ia de ônibus e ele ia de carro. Eu ia, chegava lá. Ele era turrão mesmo, né? Era. Agora eu entendi. Hoje é uma florzinha. Agora eu entendi. Ele já ia lá, chegava na frente já reclamando, falando: aquela mulher não tem jeito. E aí chegava Eu tô ali. aqui, e ela? E seria motivo até para vocês desistirem, já que ele não Sim. quer mais a minha companhia, também não quero mais fazer o curso também. Sim. Mas Para você ver assim, como é que o compromisso é importante. exatamente. É o que a gente sempre fala para os casais, né? Que a gente aconselha. Vocês precisam fazer um compromisso diante de Deus e um com o outro, que custe o que custar. Vocês vão dar uma chance ao curso, vão dar uma chance a esse tempo de Deus na vida de vocês, né? E vale a pena, né? E era tão tremendo o quanto nós sentíamos a presença do Espírito Santo de Deus ali, onde tudo era tão novo para a gente, né? E muitas vezes a gente sentava separado, né? Tinha um sofá e a gente brigava, né? Cada um E na aí extremidade. a apostila é uma apostila para o casal, e aí ficava no meio, né? Você nem encostava um no outro. E no final, Deus ia ministrando, ia falando, a gente ia chegando, né? Terminava Abraçadinha. Que maravilha. E a gente voltava para o Rio de Janeiro, né, depois do curso, e voltava falando daquilo que Deus tinha ministrado no nosso coração. Né? E duas coisas interessantes que vocês estão dizendo, que eu fiz o curso, né? Estava contando para vocês a minha história lá atrás, né? Lá fora. E foi mais ou menos assim também. A minha vida, ela teve um total sentido depois do curso, né? E Deus fez. E uma coisa que eu percebo, pastor Sebastião, é que acontece isso, né? Dentro, pelo menos na minha sala, né? Tinha alguns casais que não eram cristãos e que estavam fazendo o curso, né? Então, assim, é tão legal a dinâmica, né, do curso, e você vê que é tão estratégico que pessoas que não são cristãs, né, que têm essa necessidade de uma restauração na família, procuram as igrejas, né? E aí eu queria que vocês falassem pra gente, assim, o que foi dentro dessa experiência, dentro desse curso, né, que vocês viveram, qual foi a maior experiência que vocês viveram ali? A primeira falando. grande experiência foi descobrir o que é uma aliança, o que é um casamento, porque nós não tínhamos muita noção do que era, né? Eu, por exemplo, sempre era muito lógico, né? Então, nós dois somos matemáticos. Nós somos né? matemáticos. A gente fez faculdade de matemática, nós nos conhecemos... Analíticos, né? na faculdade. E trabalhamos na área de informática. Então, a gente é bem técnico, né? Digamos E vocês assim, né? trabalham juntos também? Juntos. Isso é um desafio, né? Sim. Eu e minha esposa, a mesma coisa. A gente trabalha juntos 24 horas por dia. Eu também. Graças a Deus. E assim, então logo o primeiro grande impacto foi logo na primeira lição, que falou sobre aliança. Porque para mim e para ela também, a aliança era algo que o homem tinha inventado. Esse negócio de casamento, essa é a invenção do homem. Quem inventou isso foi o homem. E eu, inclusive, tinha argumentos, né, de em cada lugar do mundo o casamento acontece de um jeito. As coisas... E aí eu descobri logo na primeira lição que quem planejou o casamento, quem criou o casamento foi Deus. E isso está logo no início da Bíblia. A forma de se celebrar o casamento, a celebração, ela muda. O homem foi criando, né, celebrações diferentes de acordo com as suas culturas. Mas a ideia de casamento, a ideia de família, a ideia de aliança, nasce né? no coração de Deus. Essa ideia de aliança, né? Então aquilo ali já foi um impacto muito forte pra gente. Nós não éramos casados e depois que fizemos o curso, nós decidimos, né, que deveríamos estar orando, essa coisa toda, e queríamos casar. Não casamos de imediato porque havia uma questão na nossa vida que a Márcia recebia uma pensão do pai dela, do Ministério do Trabalho, daquelas pensões que quando casa perde.
Isso, e a gente tem vários casos assim, né? De E pessoas que essa não pensão, casam. ela pagava todas as nossas contas físicas. Ela pagava o nosso aluguel em Copacabana, ela pagava a nossa... Na época existia uma coisa chamada conta de telefone, né? Que não era barato. Conta de linha, né? Que era aqueles telefones de linha fixo, tá? A conta de luz, ela pagava todas as nossas contas físicas. E vocês E- abriram mão disso depois que Isso. vocês entenderam a Aí eu aliança? conversei com ela e falei, olha só, Deus tem que falar contigo, porque é uma coisa sua, pra gente não tem problema, eu já tô resolvido com Deus. Aí ela ficou um tempo, né, orando, jejuando, coisa toda assim. Ficou mais ou menos uns 7 meses. Nessa época, inclusive, fizemos uma separação de corpos, porque nós entendemos que nós estamos em fornicação diante de Deus. Ela falou, agora a gente só vai se relacionar depois que a gente casar, realmente, depois que a gente tiver realmente uma aliança, porque agora a gente entende o que é uma aliança, entende que o relacionamento sexual é um presente de Deus para o casamento. Levaram a sério mesmo. Levar a Sim. sério. E aí depois, um dia ela chegou para mim e falou, amor, estou decidida, Deus falou no meu coração, não vai faltar nada. E foi assim algo tremendo, porque nessa época, né, você perguntou se a gente trabalhava junto, eu tinha, um pouco antes de eu me converter, eu tinha saído de um emprego de 10 anos, que eu fui analista de sistema na Bradesco Seguro. Peguei minha rescisão e montei a empresa para mim. E uma empresa de prestação de serviço, que era desenvolvimento de software, eu conseguia um contrato um mês, ficava 2 meses sem conseguir nada, 3 meses sem conseguir nada, e eu ia tirando aquele dinheiro que tinha guardado lá da minha rescisão. Nós decidimos casar em maio de 1999, marcamos a data do nosso casamento, tá, no dia 29 de maio. Nós só tínhamos dinheiro para sobreviver até o dia 30 de junho de 1999. Depois do dia 30 de junho de 1999, nós não teríamos mais dinheiro nessa conta aí, né, que eu deixei lá com o valor da rescisão. Porém, nós tínhamos uma certeza muito grande no nosso coração, porque há uma promessa de Deus de que nada vai te faltar. Não é que você vai ficar rico, não. Tipo assim, Deus vai te dar carro zero, apartamento. Não. A gente sabia o seguinte, nós não vamos morrer de fome, né? E vamos ter o que vestir, vamos ter o que comer, porque isso é a promessa de Deus. Tá? O que Deus vai fazer? A gente não tinha a menor ideia. Mas a gente sabia de uma coisa, que Deus não ia deixar a gente morrer de fome. Tá? Então, vamos fazer aquilo que é a vontade de Deus. E nessa época, né, esse testemunho é tremendo, por quê? Porque nessa época, nessa empresa que eu te falei, que estava começando, eu mandava algumas propostas, né, para alguns clientes, e nessa época nós tínhamos 5 propostas na rua e nenhum trabalho sendo executado. Vamos trazer para dinheiro de hoje, que eu não lembro, né, de cabeça quais eram os valores da época, mas seria em dinheiro de hoje, tipo assim, 4, né, propostas no valor de aproximadamente 15 mil reais cada uma para trabalho de 2, 3 meses. E uma única proposta no valor de R$1 milhão para um trabalho de 1 ano. Essa a gente mandou por mandar. Tá? Éramos uma empresa que a nossa empresa era na nossa casa, numa mesa, na nossa sala. Que a gente não tinha quase nada, não tinha quase móvel dentro de casa, não tinha sofá, não tinha nada direito. Andando. Fomos para a nossa lua de mel. E na lua de mel, qual o único cliente que responde dessas 5 propostas? O de R$1 milhão. Aleluia. Caramba. Nós começamos a louvar, a cantar dentro da pousada que a gente estava, da glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua fidelidade. Cuidado de Deus, né? Cuidado de Deus. Mostrar a fidelidade E vocês fecharam dele. esse contrato? Fechamos e esse foi o Fechamos, o melhor cliente nosso da nossa vida. da nossa vida. Até o final de 2021. Deu um upgrade Aonde total. quando ele vendeu a empresa, né, que ele já estava idoso, os filhos não quiseram assumir, e nós, né, viramos amigos também. Quando ele vendeu a empresa, eu costumo dizer o seguinte, que ele vendeu a Márcia junto. Assim, tudo bem, eu vendo, mas Né, que ela que ficava, né, mais à frente lá, que ela tinha um contrato fixo para ela e tinha um contrato esporádico para mim. Tá?
E, pô, então foi o melhor cliente da nossa vida, né? Que ele vendeu ela junto. Hoje em dia o trabalho que ela está trabalhando como gestora, por exemplo, é graças a esse trabalho. Até hoje vocês colhem frutos Sim. disso que Deus fez na vida de vocês. E aquilo que a gente abriu Legal. mão, tá? Por fidelidade, por amor a Deus, não por barganha, tá? Muito importante isso. Ó, o Senhor não deixou faltar nada, Ele multiplicou por 10. Né? Multiplicou por 10. Tá? A gente tem no Vila Abraão um pastor que é o nosso conselheiro, nosso amigo, o pastor Dário Bruner, né? Que é o pai do Tiago. E o pastor Dário fala muito para a família, e ele tem uma frase que acho que resume tudo isso. Ele fala que quando a gente cumpre princípios, a gente alcança a promessa. Sim. Né? Então, assim, Eu creio muito. eu acho que essa história que vocês estão contando é, de fato, vocês entenderam o que é cumprir princípios, tanto que vocês tomaram atitudes radicais, né, em relação a várias coisas, inclusive abriu a mão de uma pensão, né, que é algo que tem muita gente que vive isso até hoje. Sim. Tem pessoas na igreja que estão anos vivendo na igreja, não crescem ministerialmente. E muitas porque vezes tem que mentir para a sociedade que não é casada, mas já tem um marido. Não que coloca uma mora junto. aliança, né? Então, Não assim, coloca isso é aliança, princípio, né? sim. Não entendeu que viver de princípios é viver de promessa, né? Então, isso é importante, eu até anotei aqui. E é aquela história de entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, né? Você realmente falar para Jesus, Jesus, o Senhor agora é dono do meu destino, então agora o Senhor cuida. E realmente a promessa, você alcança a promessa, né? Porque tá aí a prova disso. Então, isso também para você que está assistindo, né? É importante você entender que na medida que você coloca Deus no meio do teu relacionamento, né? Aquele cordão de 3 dobras, né? Não tem como arrebentar. Não pode vir qualquer ameaça, pode vir qualquer angústia, não vai arrebentar, porque vocês resolveram unir, né, as 3 dobras, né? E muito legal esse relato. Quer comentar alguma coisa, pastor? Olha, realmente é interessante a gente pensar que Deus quer que a gente confie nele. Mas para a gente aprender a confiar nele, ele também cria situações que você desconfia dele. Será que vale a pena confiar nele? E ele coloca às vezes a gente em xeque. Eu vou optar por confiar. Porque é uma opção, é uma decisão. Eu prefiro confiar. Se ele diz que vai cuidar, eu prefiro confiar. E crer que ele é cumpridor dessa palavra. E quando a gente confia, a gente vê a bênção acontecer. Às vezes a gente não vê a bênção acontecer só porque a gente não confiou. Exatamente. Não, é isso. E agora até, assim, acho que seria um momento, então, né? Por quê? Porque todas essas sementes foram plantadas no nosso coração através desse curso, Casados para Sempre, exatamente. Porque coincidiu muito com o início da nossa conversão. Então tudo era novidade para a gente, tudo era novo. Foi a partir do Casados para Sempre que nós começamos a ser estimulados, podemos assim dizer, né, pelo Espírito Santo, a ler a palavra. Porque Casados para Sempre é a palavra, é Bíblia. E ali eu começava, né, a ver muitos versículos, muitas coisas. Por quê? Porque eu achava que conhecia a Bíblia. Porque eu fui católico durante muitos anos, depois passei a ser espírita kardecista, que tinha um evangelho segundo o espiritismo. Só que eu conhecia versículos isolados totalmente fora de contexto. Nunca tinha lido as escrituras inteiras. Foi através do Casados que começou a despertar esse desejo, né, de realmente de começar a ler as escrituras todas, tá? E ser transformado, né, pelo Espírito Santo. Eu lembro que durante um período, até quando a gente fazia as lições do Casados para Sempre, era o Espírito Santo trabalhando, às vezes a gente brigava, mesmo que o Espírito Santo trabalhando. E ela sempre foi mais racional do que eu. Até hoje. Até hoje, assim. Então, em alguns momentos, quando me converti, eu me entreguei logo, assim, eu mergulhei de cabeça. Eu era, né, assim, muito envolvido com o espiritismo kardecista. Eu, inclusive, era fundador de bibliotecas, né? Então eu lia, conhecia bem aqueles livros. Era um cara que debatia bem em relação a isso. Mas quando eu me converti, eu passei a entender que algo falou assim, caramba, tudo isso não é
o caminho que realmente leva a Deus. Né? Tudo isso realmente, e né, o Espírito Santo mostrou, ó, o caminho é esse. Aquele que eu chamei bastante de novo nascimento, né? Tá, realmente, ó, aquele cara, aquele velho camarada, eu tenho muita convicção disso. Assim, é um cara que totalmente diferente antes da conversão e do que eu passei a ser depois. A única coisa que eu continuei a ter foi o mesmo nome, mesmo CPF, porque o resto não tem nada igual àquele cara. Legal. Né? E era muito interessante, porque quando a gente começava a fazer as lições, ela me perguntava algumas coisas que ela via ali nas lições, ela falava assim, poxa, mas como que você acredita nisso agora? Como é que pode? Como que você mudou assim? E eu não tinha resposta. Hoje eu tenho. Né? Hoje, como pastor, eu tenho, né, muitas respostas. Só que naquela época eu não tinha. E eu simplesmente olhava para ela e falava assim, eu não sei, mas eu sei pela fé que isso aqui é a verdade. E deixa eu fazer uma pergunta, assim, vocês podem dizer o que a gente estuda lá? Pode dar esse spoiler? Assim, Pode, porque sim, claro. dentro dessas lições, a que mais me marcou foi a do perdão. A aliança já te Ela, quebra pra no mim, meio. Quando você entra, você vê a aliança, você fala, ih, tô todo errado. Você já fica, ih, caramba, já era, deu ruim aqui. Entendi errado. Não é só estar no meu dedo, não é só estar no meu dedo. Deu Mas ruim você aqui, lembra? né? Isso já toma o primeiro impacto, né? Mas eu acho que quando chega no perdão, Sim. você fala, É um marco. caramba, Essa é a lição 5, né? é a lição 5, né? É um marco. Fala um pouquinho, assim, é óbvio que o tempo, né, ele tá Na contra verdade, nós. são 13 lições, né, no Casados para Sempre. E a gente está falando aqui do 2 igual a 1 Brasil, que na verdade estava muito de Casados para Sempre, que é o que marcou a nossa vida. Mas existe também um curso para noivos, que é o AN, curso para noivos. E existe também um curso para pais, né, e filhos, chamado Paz Faz para pra toda a vida. Então digamos assim, um pacote completo, né, para o casal, para a família. São 3 cursos diferentes. São 3 cursos diferentes. Né? Nós começamos pelo Casados para Sempre, onde a gente fala ali sobre aliança, uma só carne, papéis, acordo, perdão, visão de fé e confiança, orando juntos. Né? Semeando, colhendo. Semeando e colhendo, que na verdade era lá na frente, eu troquei a ordem junto com o acordo, perdão. Foi. Né? Semeando, colhendo. Né? E aí vai falar também sobre ministério de uma só carne, Batalha vai falar sobre espiritual. batalha espiritual. Esse também para mim Então, foi forte. Forte. Eu lembro Jesus. que quando a gente estudou batalha espiritual, a gente teve uma batalha séria em casa. A gente orando e assim, foi muito forte, assim, que a gente entrou a fundo. E de vez em quando a gente ainda tem uns ataques muito fortes em casa. Que a gente começou a trabalhar com o Ministério de Família, que o Sim. Vila Abraão fala que é o Ministério de Família, né? Sim. A gente tem umas guerras assim que vai de encontro a isso. Quando a gente fez essa lição foi bem forte pra gente. Tem lição de intimidade também, né? Que Também, cara, fala- todas são fala boas, né? muito também, né? Todas são boas. Muito boa, né? Agora uma coisa para vocês. Vocês não eram cristãos, vocês não viviam tão bem, mas alguém pode estar ouvindo a gente pensando assim, tá, mas eu não estou enquadrado aí. Eu sou da igreja e vivo bem. Não preciso desse curso. O que vocês têm a dizer para esse pessoal que está na igreja e acha que vive bem? Porque a gente acha. A gente Eu acha, achava, quando fiz o curso. A gente até já era líder de casal da igreja. Já fazíamos eventos de casais. Quando entramos no curso Casado para Sempre, na primeira aula de aliança já foi essa. Já foi um tapa daqui, na segunda um tapa de lá. Eu falei, tô todo errado. Então, eu era um desses que pensava. Você já estava na igreja Já tempo? estava na igreja. Quanto tempo Já- de igreja você tinha, mais ou menos? Não, de crente eu já tinha para lá de 20 anos. E já éramos líderes de casais da igreja. Caramba, hein? Mas Eu não acho que é conhecia pior os- ainda, né? Você tomar um... A gente ia fazer palestra para casais. Caramba. Então tem muita gente até fazendo palestra, não sei se é o teu caso aí, mas foi o meu. A gente fazia palestra como? A gente ouve lá e repete aqui, né? Ouve lá e repete aqui, mas outra coisa é viver. Uma coisa tão tremenda desse ministério são os testemunhos, né? E aí quando você estava perguntando assim, não, o que você falaria? Eu falei assim, olha, eu não tenho um exemplo de alguém com essa fala no início e que tenha feito o curso, que não tenha vindo depois, eu falei assim,
realmente eu não sabia nada. Tava tudo errado. Tava tudo errado. Faça, né? Bote a prova. Se você acha que já sabe tudo, bote a prova. Isso Faça. é muito interessante, porque muitos, né, pensam assim, né? Muitos seguem essa linha. Como a Márcia falou, a gente vê muita transformação. Sim. Porque, por exemplo, quer ver? Uma coisa que muitos casais, a grande maioria dos casais, mesmo sendo cristão, de muito tempo, eles não oram juntos. Principalmente orar junto diariamente, orar junto esporadicamente, de vez em quando, ou então em eventos da igreja. Quando o pastor manda, faz oração junto aí com seu cônjuge, alguma coisa assim. Né? Reunião da família, todo mundo junto, Reunião da naquele família, aniversário. Isso. Mas orar junto realmente ali todos os dias, tem um compromisso, como casal, os dois, como uma só carne, chegar diante de Deus para colocar ali, né, aquilo que é pertinente ao casamento, aquilo que é pertinente à família, aos filhos, todos os dias. Poucos fazem isso. Poucos fazem isso. Poucos conseguem manter essa constância. E isso é algo, por exemplo, que mesmo aquele que acha que tem um excelente casamento, quando começa a praticar isso, vê uma mudança tremenda. Total. Ah, nós conhecemos pastores, amigos nossos, por exemplo, que também passaram com coisa semelhante ao testemunho que você deu, que depois que fizeram Casados para Sempre, mudaram completamente a visão deles de como, inclusive, conduzir o ministério. Tem um pastor que é muito amigo nosso, que ele conduzia muito o ministério dele sozinho. E deixava a mulher, ela era a esposa de pastor. Isso acontece muito, né? De vez em quando ela aparecia, fazia alguma coisa, tudo, o protagonismo era 100% dele o tempo inteiro. Um entendimento, né, na lição de Ministério de uma Só Carne, ele começou a trazer ela para perto dele. Tá? Começou a trabalhar na igreja junto com ela. E com certeza saiu metade de um peso das costas dele, Sim. né? Não, aliviou. Mudou, E a igreja transformou. Transformou a igreja. Transformou a igreja isso. Legal. Né? Transformou a igreja isso. Tá? Então, assim, tem muitos testemunhos, né, de pessoas assim, né, que nem você, Tião, né, que fala assim, poxa, eu sou crente já há muito tempo, eu não preciso disso. Eu citaria até a lição de perdão. Muitas vezes a gente vê cristãos mesmo de tempos, né, e que tem uma experiência tremenda na lição de perdão, porque ela é muito profunda. A gente tem uma dinâmica depois também, né, dessa lição também, que ela é muito profunda. Então isso quebra grilhões realmente espirituais. Né? E assim, Então, pastora, agora a gente entrou num ponto-chave do nosso podcast, porque o Vila Abraão, como eu falei para vocês, a gente tem uma palavra e a gente está fundamentado nisso, né? Que é Gênesis 12:13, que fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? A promessa dada a Abraão. E a gente entende que o avivamento ele começa no lar, tá? A gente tem grandes movimentos aí que pregam o envio, né? O arrependimento para o envio, e assim, eu creio que faz parte do avivamento diversas vertentes, cada um falando de algo em relação ao reino. Mas o Vila Abraão ele vem com a temática da família. A gente entende que a transformação do indivíduo começa no lar, que é o coração do filho se convertendo ao pai, do pai ao filho. E isso vai muito de encontro que a gente está falando, que a palavra diz assim, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Então é no caminho. Ele vai andar contigo, vendo o teu exemplo, né, vendo a tua maneira de ser em casa, e aí ele vai se espelhar em Jesus porque ele vê Jesus na tua vida. Então, uma família que ora junto é um legado enorme para a próxima geração, né? Você ensinar o teu filho no caminho, né? Ver os pais ajoelhados orando, ter o culto familiar dentro de casa. Eu não tinha isso. Depois do Casados para Sempre, a gente plantou o culto em casa. A gente também, né? Eu, a neném e a Lô e meu filho, né? Aí vai para lá, cara, cada um fala, até a neném fala, entendeu? Fala alguma coisa de Jesus. Então, e é engraçado, pastor, que a gente fala tanto, e aí eu vejo Jesus, porque na semana passada o meu compadre levou o filho dele, que é da idade dela. Aí ele falou assim, pô, o Dandan tá dodói, tá meio doente. Cara, ali se levantou, foi no garoto, botou a mão na cabeça dele e falou assim, nome de Jesus sai, todo mal, sai em nome de Jesus. E foi embora.
Aí a gente ficou olhando Nossa, é assim, eu maior falei, que a gente, olha como é a questão, né, de você ensinar a criança, né, do que a gente acredita. Ela tomou a iniciativa, ela sabe que Jesus cura, e ela foi no priminho dela, colocou a mão na cabeça e mandou o moço aí, porque estava doente. E isso que você está falando é muito importante, né? Que essa visão, né, do Vila Abraão, essa visão do Casados para Sempre, de alcançar famílias inteiras. Alcançar famílias inteiras. Não só, né, o indivíduo, tá? Mas toda a casa. E é muito interessante porque quando você alcança um casal, você alcança uma família. Tem um pastor amigo nosso, o Clauber, né, o pastor Clauber, ele costuma dizer que é como uma lata de caranguejo. Quando você puxa o primeiro, o resto vem tudo agarrado um no outro, né? Muito bom. E isso realmente acontece, a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, Casados para Sempre, por exemplo, esse ministério, ele começa em 1982 nos Estados Unidos. Caramba. Através de um casal chamado Mike e Marilyn Phillips, que após um problema no casamento, eles não eram cristãos, se separaram, ela grávida do terceiro filho, ele foi morar com a melhor amiga dela, ficou 3 anos morando com a melhor amiga dela. Melhor amiga. Entre Mas aspas, tendo né? relacionamento Isso. com a melhor amiga. Caramba. Deixou o relacionamento com 2 filhos e a mulher grávida, tá? Aquela que era considerada a melhor amiga, né? E nesse período ela se converteu. E quando ela se converteu, que ela conheceu Jesus, ela começou a receber conselhos de dentro da igreja, dizendo assim, se separa, não tem jeito. Te traiu, Por quê? né? O cara te traiu, o cara é beberrão, o cara é farrento, entendeu? Gosta de farra, gosta de bagunça. Agora você é uma mulher cristã, mulher bonita, jovem, né? Daqui a pouco a gente vai ver aí o videozinho aí, que tem a fotos dele jovem ainda. Então, você pega, separa, abre. Só que ela começou a ler a Bíblia, começou a descobrir que o projeto de Deus para o casamento não é isso. O projeto original de Deus não é o divórcio, não é a separação. Né? E aí ela começou a ter fé, a orar, né? A esperar. Tá? E ficou esse tempo aí, né? 3 anos, para que ele volte para casa. Quando ele volta para casa, ela compartilha tudo aquilo que ela já tinha aprendido sobre casamento através das escrituras. Ele se converte. E quando eles começam a ver o casamento deles sendo transformado pela palavra de Deus, o que eles fazem? Convidam os amigos, né? O vizinho que era amigo, assim, que tem um problema também, chama para dentro da casa e começa a compartilhar com esses amigos, com esses casais amigos, aquilo que Deus tinha feito na vida deles. Uhum. E aí, então, nasce o Casados para Sempre. Caramba. Né? Porque no início, né? Nasce ali em 1983, a Associação Nova Shalom, que depois vai se chamar Marriage Ministries International, que é o MMI, que é muito conhecido aqui no Brasil como MMI, e que depois passou a ser o 2 igual a 1. Né? Então já teve esses nomes todos. E hoje, e muito interessante isso, porque nesse processo, logo no início, quando ele começa a montar uma apostila, um material com aquilo que Deus tinha feito, porque os primeiros grupos a gente pode dizer assim, era papel de pão, que a gente fala aqui no Brasil, né? Aquela coisa escrita meio que à mão. Né? E quando ele começa a montar esse material, Deus dá uma visão para esse casal. E nessa visão, Deus mostra o globo terrestre com vários pontos de luz todo iluminado. E diz para eles assim, ó, cada pontinho de luz desse aí é um lar farol que vai ser levantado através desse ministério de vocês. Olha que coisa tremenda. O mundo, o globo sendo mostrado. Eu quando paro para pensar nisso, né, eu acho que eu ia dar uma escorregada na fé. Se Deus me mostra um globo, eu ia tentar interpretar a visão. Não, Senhor, isso deve ser a minha vizinhança, deve ser o meu bairro, alguma coisa, deve ser a minha igreja. Mas graças a Deus eles levaram a sério essa visão, né? E hoje o ministério já alcançou mais de 100 países. 100 países. Tá? A apostila está traduzida aí para 80 idiomas. Tá? Só de país que fala que trabalha hoje com apostila com grupos em português, que é o Ministério do Brasil, que é o 2 igual a 1 Brasil, ele é responsável por todos os grupos que acontecem no mundo que falam português. Então nós temos hoje 33 países de língua portuguesa. Com língua com portuguesa. grupos em língua portuguesa.
Inclusive nos Estados Unidos. Inclusive nos Estados Unidos. De onde veio o ministério. Da onde veio o ministério. Que legal. Inclusive nos Estados Unidos. Então, assim, né, é um ministério hoje que está no mundo inteiro, no Brasil. Todos os estados são do todos Brasil. os estados do Brasil. Já tem aí mais de 700 mil casais que fizeram esse curso Casados para Sempre. Tá? E desses 700 mil casais, a gente tem aí aproximadamente, né, uns 420 mil pessoas, aí não é casais, 420 mil pessoas que aceitaram Jesus Tô nessa durante conta. Durante o curso. Caramba. 420 mil pessoas, aqui no Brasil. Isso que vocês catalogaram, né? Porque Aqui tem no Brasil. muita... O Ministério ele recebe, né, relatórios de cada grupo, De cada grupo. onde há os relatos, né, de Legal, conversões. cara, Então eles isso é muito coletam legal. todos esses dados para as estatísticas, né? Então, assim, é um trabalho que tem abençoado muito a igreja brasileira, que tem transformado muito a igreja brasileira. E é muito interessante, né? Porque a igreja ela precisa despertar para isso, aqui no nosso país. No mundo como um todo, né? Tá? Mas no nosso país, por exemplo, até trazendo alguns números aqui, ó, nós somos um país que temos 45% dos casamentos terminando em divórcio. Tá? Basicamente, 700 mil adolescentes engravidam por ano. 800 mil abortos, né, por ano, 35% de união estável. Né? Então são coisas que a igreja precisa estar despertando, porque isso acontece na família. Porque qual é a organização que é responsável pelas famílias? Quem é que vai liderar essa batalha em favor das famílias? O mundo? O governo vai liderar? Político? Empresas? Muitas vezes a gente fica pensando só que o político tem que fazer, o político tem que fazer, o político tem que fazer, o governo tem que fazer. Mas, na verdade, a igreja é a única instituição na face da terra, queridos, que tem condições para liderar essa causa. Porque nós temos a palavra de vida. Nós temos a palavra que verdadeiramente transforma, verdadeiramente muda histórias. Nós conhecemos a palavra da verdade. Então, a igreja é responsável por isso. E assim, pastor, hoje a gente vive num momento, né, um avanço, né, a democracia, né, todos os movimentos. A gente tem muitos movimentos que defendem outras bandeiras, outras causas. E a gente não está aqui para debater, ir contra. A gente acredita numa verdade e as pessoas têm direito de acreditar em outras verdades. Né? É a evolução. Porém, o que a gente fala do que a gente acredita é algo que a Bíblia fala assim, provar e vede. Exatamente. Então, assim, cara, experimentou tudo aí, não deu certo? Prova aqui, né? Acho que é isso. A gente, hoje eu estava em reuniões, né, para falar do Vila Abraão e falando com muita gente. E o tema que eu falei foi isso. Falei, gente, olha, a gente não está aqui para convencer ninguém de nada. A gente está aqui para levantar e falar a bandeira do que a gente acredita e do que Deus fez na nossa vida. A gente não quer convencer ninguém de que aquela ideologia A, B ou C está certo ou está errado. A gente só quer mostrar que através da nossa vida a gente teve uma transformação. E se a pessoa procurou em todos os caminhos, dá uma oportunidade. Jesus ele não arromba a porta, né? Então, assim, isso que você está dizendo, e ter o Casados para Sempre, ter movimentos, né, que falam para a família, que defende os princípios, e tá aí, o Thiago Brunet fala aí, são princípios milenares. Nunca falhou. Desde o início do século tá funcionando. Sim. Então, assim, ver o Casados, né, o MMI, né, com todos esses resultados, mostra que realmente a palavra do Senhor é viva e eficaz. Sim, por isso que a gente fica feliz também quando a gente vê um trabalho como o Vila Abraão. Investir em família, se preocupando com família, se preocupando com essas conexões também com outros ministérios, com outros trabalhos que trabalham com família. Por quê? Porque a realidade é que a igreja brasileira, a gente pode dizer assim que menos de 30%, cerca de 30% tem realmente algum trabalho sólido com família. Tem sim, o pessoal faz um encontrozinho de casal, faz um jantar de casais, uma coisa assim esporádica. Dia dos Namorados. Dia dos Namorados. Mas tem um trabalho realmente voltado para a família. É cerca de 30%. Eu tenho um relato. Sendo otimista. Eu tenho um relato assim, muito forte que diz respeito a propósito. Né? Eu costumo falar que todo bloqueio tem total relação com o nosso propósito. Então, tudo aquilo que fez a gente sofrer em algum momento da vida
aquilo é combustível para o nosso propósito. Às vezes Deus permitiu que a gente vivesse esses anos de sofrimento para aquilo ali ser ressignificado e virar a mola propulsora para o propósito. E eu venho de um lar destruído, um lar, meu pai pastor, então família separadas, e apesar de ser filho de pastor, a convivência e o aprendizado espiritual em casa muitas vezes ficava de lado, né, em função do ministério, né, e tem isso, faz tanta coisa para Deus, mas esquece de fazer dentro de casa. Faz pelos outros, mas não faz pelos seus. E isso é uma realidade. Então, quando a gente começa a falar nas igrejas, cara, antes do teu ministério, vem a tua família, né, a relação com o teu filho. Então, hoje, o fato de o Vila Abraão pregar isso é porque a gente sai das quatro paredes e a gente vai para o estacionamento de um shopping. No último evento... Onde são feitos os feirões das concessionárias. Das concessionárias. Pra ter uma ideia, para quem não sabe... Tem tudo ali, não só isso. Tem show. Agora, uma semana antes do nosso evento, vai ter João Gomes, que é um cantor tá bem conhecido. Ele vai fazer um mega show antes do nosso evento. E a gente vai fazer um evento tão grande quanto dele, ou maior, se Deus quiser. E a gente, quando a gente vai para um shopping, no último evento, voltando ao que eu estava falando, a gente estava muito preocupado com os resultados financeiros e, Deus, será que o senhor botou a gente nisso? Aquela dúvida de quem vai iniciar um trabalho e, né, e a conta nunca fecha, essa que é a verdade. Quando Deus te coloca ali no desafio, ele quer te ensinar alguma coisa. E aí eu estava para fazer a reunião, aí toca o telefone do pastor Mário. Pastor Mário é o nosso grande irmão, amigo, conselheiro, enfim, tudo, sempre está com a gente desde o início do projeto. Aí o telefone dele toca e fala assim, eu tô vendo ele mexendo a cabeça. Aí quando ele vê, ele falou assim, irmão, tem um testemunho para contar. Acabou de me ligar um pastor aqui, que ele está cuidando de uma família lá na igreja dele, e teve um pai de família que foi na Calunga no sábado, no shopping, e ele, ao sair da Calunga, ele escutou um louvor, ele entrou no evento e voltou para Jesus no evento, e agora no domingo ele foi com a família para a igreja, e hoje o pastor está cuidando da família toda, a família toda voltou para Jesus, através de um pai de família que voltou para Jesus no Vila Abraão. Quando ele falou isso, eu falei assim, pastor, pagou a conta. Exatamente. Tá pago, porque assim, isso pra gente é de fato viver o propósito. Então ter o 2 em 1, Vila Abraão e outros movimentos, você pastor, que tem uma igreja, investe em família. Porque eu entendo, e aí, que a base da prosperidade está na família. Pai, Filho e Espírito Santo é uma família. Então, se a gente não entender que a família é a base da prosperidade, esquece, não adianta investir em ministério, não adianta investir em bons equipamentos, não adianta investir no audiovisual, na parede preta, no que for, se a gente não investir no pai, no filho. E uma das coisas que me deixa muito feliz, particularmente da nossa igreja, da Nova Jerusalém, que é uma igreja que você entra e você vê gerações na igreja. Você vê o avô, né, o pai, o neto, o bisneto. Então, assim, é muito lindo isso. Você vê, né, uma família de... Quantos parentes tem da sua família lá na igreja? Tem uma apresentação agora de uma sobrinha lá na igreja. Mas é média de quantos, mais ou menos? Não sei, subiram lá umas 40 pessoas, talvez. Isso. Quando vai apresentar alguém da família dele, sobe... Não somos os únicos, não. Tem outros lá. O pastor diz, pode subir os familiares. A pessoa esvaziou a igreja? Mas dá para fazer uma igreja com a família dele. Isso não é bonito? Isso é muito bonito, né? Você vê. Então, hoje, acho que o que a gente precisa entender é que, apesar de toda a evolução tecnológica da igreja, né, todo o ambiente que foi criado nas grandes igrejas, que aquilo não vira apenas um lugar de entretenimento, né? Que você tem uma cadeira confortável, um telão, uma música que te gera uma dopamina, né, agradável, e você sai dali com o teu sistema dopaminérgico muito estável,
Mas quando entra dentro de casa, mudou nada. É. A depressão continua, né? A mágoa continua entre pais e filhos. Então hoje eu acho que ter o 2 em 1, ter o Vila Abraão, eu acho que a gente entende que o avivamento começa por aí. Quando a gente começa a fincar a bandeira e falar família. E por falar em avivamento, inclusive, a característica, né, do Casados para Sempre, dos cursos do 2 igual a 1 Brasil, elas são muito evangelísticas. A igreja que sabe usar essa ferramenta, né, os cursos, como uma ferramenta evangelística, ganha muitas vidas. A igreja que nós fizemos parte durante 13 anos em Nova Friburgo, ela cresceu basicamente através do curso Casados para Sempre. Que legal. Ela saiu na época de 100 e poucos membros, 200 membros, para 1.000, para mais de 1.000. Por quê? Porque a visão do curso, né, assim, a mais pura, né, não é uma regra, né? O curso pode acontecer numa sala na igreja, mas a visão mais pura do curso, ela incentiva a fazer dentro das casas, dentro dos lares. Nós, por exemplo, como eu falei, a gente fez o Casados para Sempre em Nova Friburgo, 152 quilômetros da nossa casa, na casa de um casal. Então eu ia na época, né, ia de short e camiseta. Ia de short e camiseta. Se fosse para a igreja, talvez eu não fosse. Talvez ela não fosse, que ela não tinha se convertido ainda. Mas como era na casa de um casal, então ficou muito mais fácil para, é claro que eu vou, não tem nada a perder. E a igreja cresceu assim, e as igrejas que investem nisso, que entendem essa visão, elas crescem muito através de Casados para Sempre. O número de conversões é imenso, tá? Através desses cursos. E vocês têm um site, né, que a pessoa pode entrar e ver ali qual igreja. Sim, Fala um pouquinho disso, porque talvez tenha uma família que esteja vendo, né, e pela internet ela vai procurar. Como é que ela faz para até no ter final, um depois, acesso? se permitir, a gente trouxe o link, né, a gente coloca o link, né, que é o 2 igual a 1, 2 igual, a palavra igual escrita, né, igual a 1, brasil.com.br. Depois no final a gente bota aí, né? A gente projeta o link do site. Legal. Fala um pouquinho sobre isso também. E você que quer conhecer um pouco aí eu tô fazendo já uma propaganda, né? Quer saber um pouco do Casados para Sempre? A gente está orando, Deus quiser, a gente vai conseguir fazer uma parceria muito grande e ter o Casados para Sempre com a gente no Vila Abraão, né? Ministrando para famílias, vai ser um prazer enorme. Mas você que quer uma saída para o teu casamento, né? Entra lá no site, que eu acho que ali você vai achar o melhor lugar para ser acolhido. Até as igrejas mesmo que desejam treinamento, se capacitarem, né? Isso é importante. Colocarem um ministério dentro da igreja, no próprio site mesmo tem a área que você pode ver os treinamentos que estão acontecendo mais próximos de você, né, da cidade, do bairro. E aqui no Rio nós temos muitos treinadores que fazem treinamentos em final de semana. Aproveitando essa deixa até, posso botar colocar então aquele slidezinho aí, né? Sobre como implantar na sua igreja, né? Isso é legal. Às vezes tem um pastor que está ouvindo a gente, que está querendo saber como que eu faço, tá? Para implantar esse ministério. Na verdade, o compromisso inicial não é nem de implantação. Você vai conhecer melhor o ministério. Tá? Bota no início, por favor, no primeiro, isso aí é o 7. Bota lá no número 1. Isso, né? Como implantar na sua igreja aí. Passa pro 2. Né? Então, como a gente falou, são 3 cursos do 2 igual a 1 Brasil. Casados para Sempre, é o AN, curso para noivos, e o Paz para toda a vida. Tudo começa por esse curso aí. Casados para Sempre. Okay. Então, o pastor que quer implantar, ele vai ter que fazer o primeiro treinamento desse aí, Casados para Sempre. Próximo slide. E a forma de iniciar esses cursos é através do que a gente chama de um treinamento de líderes. Próximo. Legal. Esse treinamento de líderes, né, o objetivo é formar casais líderes de grupos. Como eu disse aqui, funciona em pequenos grupos. Tanto de Casados para Sempre, como o AN, como Paz para toda a vida. São grupos de no máximo 7 casais. 7 casais, só nós limite temos 7. 5 casais participantes. Okay. Tá? E tem um casal que geralmente é o líder em treinamento e tem um casal que é o líder do grupo.
Então esse treinamento ele vai capacitar o casal para ser o líder do grupo, para ministrar esse pequeno grupo. Legal. Por que 7 casais? Alguma coisa mágica, alguma coisa que saiu da Bíblia, tirou... Não, nada disso, gente. Isso aí é simplesmente porque se sabe hoje em dia para que dentro de um ambiente onde todos consigam se falar, interagir, se comunicar, você tem que ter ali, né, no máximo ali 12 pessoas, 10, 12 pessoas. Ah, mas 7 são 14, sim, porque o líder de grupo, na verdade, ele só é basicamente um facilitador e vai estar ministrando a lição, né? Ele não é aquele tagarela que vai ficar falando o tempo todo, tá? Então, para que os outros casais possam interagir, possam compartilhar. Né? Então, próximo slide, por favor. Esse treinamento de líder, o que acontece nisso? Como eu falei, são 13 lições, não dá para ministrar todas as lições, mas as principais lições do curso são ministradas nesse treinamento aí. E também passa protocolos de ministério. O que é protocolo de ministério? É como que o ministério funciona. Tá. A Márcia até comentou aqui um momento atrás, aí, existem relatórios, existe prestação de contas. Então, nesse treinamento vai aprender essa parte burocrática aí de como que o ministério funciona. Próximo. Geralmente ocorre num final de semana, uma sexta à noite, um sábado, o dia todo e o domingo pela manhã. E também tem um modelo também de fazer só o sábado e no domingo, né? Tirando a sexta-feira. Próximo. Os casais, quais casais, né, que podem participar desse treinamento aí de líderes aí, né? Primeiro, casal indicado pelo pastor da igreja, ou seja, não é qualquer casal, não é qualquer um, tem que ter indicação pastoral. Tá? Próximo. Que sejam casados, pelo menos no civil. Tá? Então, se casal casado, não é ajuntado, amaziado, união estável, também não. É casal, não é casado. Próximo. Tem uma vida matrimonial equilibrada, ou seja, o pastor reconhece naquele casal uma vida matrimonial equilibrada, então ele vai indicar. Próximo. Sejam batizados, né, cheios do Espírito Santo, compromissados com a sua igreja local. Próximo. Se disponham a ensinar as lições que aprenderam. Próximo. E é fundamental, né, mas não é obrigatório, que o pastor da igreja também participe desse treinamento. Mesmo que depois o pastor não venha assumir grupo nenhum. Por quê? Porque nesse treinamento o pastor vai saber como que o ministério funciona. Está alinhado com a visão. Isso, como que o ministério ele funciona tanto dentro dos grupos, como que funciona essa parte burocrática. Entre o link, né, entre a igreja e o escritório nacional, que o ministério tem um escritório nacional em Belo Horizonte. Então, como que essas coisas funcionam? Como que os bastidores do ministério também. Então, é importante que ele saiba disso. É importante que ele conheça isso. Tá? Próximo, tem mais algum? Os casais autorizados, né, pelo 2=1 Brasil para ministrar este treinamento de liderança são o que a gente chama de casais treinadores de líderes. Nós aqui, né, tanto eu e Márcia como Pastor Sebastião, né, o Sebastião e Marli, nós somos também treinadores de líderes. Tá? Então, próximo. Quer saber mais? E aí, eu coloquei, né, o nosso contato aí para ficar até mais fácil para você que está aqui no Rio de Janeiro. Tá? Então, se você quiser saber mais, tiver alguma dúvida, né, nós, como somos representantes aqui no Rio, somos coordenadores também do Estado do Rio, junto com o pastor Cláudio e a pastora Eliana, junto com uma equipe, que tem também, além deles, tem também mais 3 casais. Então, está o nosso contato aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio. Você pode procurar a gente vai responder vocês. Se você quiser um treinamento, se a gente puder ir na sua igreja fazer o treinamento, a gente vai. Se a gente não puder, a gente vai mandar um outro casal que possa, a gente vai indicar quem possa ir. Tá? Então, isso aí. Né? Isso aí uma coisa que eu acho interessante desse ministério é que quando a igreja quer, por exemplo, o exemplo clássico, Dia dos Namorados, temos que fazer um evento. Como é um evento, então chama-se um palestrante, alguém que tenha um renome, alguém que seja bem conhecido nessa área de casais. Então só se faz pontualmente com alguém de fora. Ou seja, a igreja, por si só, ela não trata. Precisa de alguém de fora para tratar. Esse ministério, 2=1, ele capacita a igreja a ela própria tratar dos seus casais. Isso é muito não bom. Que não possa chamar um palestrante, chamar alguém eventualmente, mas a igreja está capacitada do ano inteiro, não num dia só ou 2, a tratar de casais. E tratar, a gente está falando de casais principalmente, né?
mas de casais jovenzinhos estão namorando, que a coisa está ficando séria e, poxa, eu queria um apoio. Continuo ou não continuo? O que eu faço? O que o ministério, o que a igreja pode fazer por mim? Curso de noivos. A coisa está ficando séria? Curso de noivos. Ou então já evoluiu, já casou, já nasceu a criança, ou está para nascer, ou estão grávidos mentalmente para um dia, né, poderem ser pais. O ministério também prepara para ser pai. Já prepara para o casal para preparar uma próxima geração. A igreja faz isso através desses ministérios. Então a igreja fica equipada para lidar com essa área de famílias. E gera liderança também. E gera liderança. Tem gente querendo trabalhar na igreja, não tem onde trabalhar. Não, tem oportunidade para todo mundo. E o Casados para Sempre, esses ministérios, eles ajudam muito a gerar liderança. Isso. Por quê? Porque além dos casais participantes, tem esse casal que é o líder em treinamento, que existe, né, um manual, tá? Uma apostila, que só para ele. Ó, tem de novo aqui, ó. Deixa eu pegar. Né? Esse aqui é o de noivos. Existe uma apostila, que é o manual de treinamento e comentário, que é só para treinar esses casais. E isso ajuda, lógico, isso aqui não é o treinamento de liderança da sua igreja, com certeza, mas contribui muito, porque aqui fala sobre chamado, por exemplo, tá? Fala sobre você Ser servo. ser servo, né? Como servir em qualquer ministério da igreja. A gente conhece igrejas, por exemplo, que antes de qualquer pessoa virar um líder, um casal virar um líder de qualquer outro ministério, tem que passar pelo Casados para Sempre como um líder em treinamento para poder ter estudado essa apostila aqui, para já ter isso aqui como base, entendeu? Então, assim, algo muito, né, muito interessante, é um ministério que realmente contribui muito, né, para a igreja como um todo, né, de um modo geral. Tá? Agora, lembrando, né, o Ministério Casados para Sempre, todos os ministérios não são o ministério principal da igreja. São cursos, tem início, tem meio e tem fim. Acessório, né? É Algo isso. que vem de Então são ministérios que a gente chama de ministério de apoio. apoio. Tá? Então é importante que além desses ministérios, a igreja tenha também um outro trabalho com família. Né? Um outro trabalho, né, consistente, regular, né, com as famílias da igreja. No Vila Brau a gente fala muito isso, né? A gente cria um evento para jogar a rede, depois que a gente pega o peixe, Tem que ter tem que ter algum lugar para ir. Então a gente pede ajuda aos pastores para pegar essas vidas que entraram ali. E assim, é uma alegria enorme. Hoje, o fato de a gente abrir o primeiro podcast do Vila com o Casados para Sempre é muito significativo para a gente. Porque a gente mostra que a gente honra os princípios que Deus colocou no nosso coração, né? De colocar a família como a base do nosso evento, né? E a gente crê que realmente o Brasil ele vai se levantar. Eu creio sim que o Brasil ele vai ser o celeiro para as nações, mas sobretudo eu acredito que Deus vai trazer um grande avivamento nas famílias. Amém. Né? Deus vai trazer um grande mover de corações de filhos, de experiências reais da presença de Deus dentro das casas, né? E a gente vê ali realmente famílias se rendendo, independente do que fazem na igreja, famílias, pastores, pais sendo os pastores das suas casas, né? O pai olhar para o filho, caramba, o filho olhar para o pai e falar, caramba, meu pai é um homem de Deus, né? Pai, ora por mim. Pai, ora por mim, né? Não fala assim com meu pai, porque meu pai é homem de Deus. Tá na hora de a gente começar a ouvir isso, né? Durante muitos anos a gente tinha esse respeito, né, pelo pai, benção pai, né? Isso que continue. Mas talvez a nossa geração, a minha um pouquinho depois da de vocês, um pouquinho só, mas era muito marcado pelo medo também, né? Do corretivo, né? A gente vive em gerações diferentes, mas que essas próximas gerações elas sejam marcadas do filho olhando o pai como um grande homem de Deus. E o respeito vir pelos frutos, pelas ações, não pelas palavras, não pelo corretivo. Então, eu falo muito isso para minha esposa. Né? Algumas pessoas falam, pastor, sabe? Eu falo, não, eu sou pastor da minha casa.
Então, o que eu quero é que a minha filha cresça e fale assim, meu pai é meu pastor. Aqui em casa eu tenho um pastor que é meu pai. Amém. Né? Então, obrigado pela disponibilidade de vocês. Nosso podcast está indo... Foi muito rápido, né? Na verdade, tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Vai ficar pro Vila. Ó, hora para eles estarem no Vila com a gente. A gente vai fazer uma propaganda maciça. Mas queria que vocês cada um desse um recado final, olhando para a câmera. Você que tem... eu sei que vocês têm uma palavra para entregar. Eu sei que tem gente que vai ver esse vídeo, que vai ser impactado com o que a gente falou aqui. Queria que cada um desse um recado. E quando a gente terminar, a gente vai terminar com o vídeo do Vila Abraão. Né? Um pouquinho do que aconteceu no Shopping Nova América. Tivemos ali em torno de 30 mil pessoas nos 3 dias de evento. Depois a gente foi para o Parque Oeste, lá com o pessoal do Viradão Cristão. E nos dias 4, 5, 6 de setembro, a gente está no Shopping da Pedreira, em Nova Iguaçu. Então, vocês são nossos convidados e o Casados para Sempre são nossos convidados. Então, quem começa? Pastor Sebastião. Primeiro os mais velhos. Deixa eu lá. Dá um recado para a família ali. Bem, querido, se você estava zapeando na internet, você encontrou provavelmente aí esse vídeo. Não foi à toa, foi Deus que fez você parar aí e certamente para ouvir essa palavra, esse testemunho, toda essa gravação. Mas eu queria te dizer que Deus se importa com você. Eu gosto de dizer que o maior interessado na nossa felicidade não somos nós, é Deus que te criou. Só que para isso acontecer, você tem que seguir os princípios dele. E você tem que ir conforme ele disse que é para viver. Então não tome decisões precipitadas, não faça escolhas erradas, procure saber o que Deus diz a respeito daquilo. Então saiba que Deus tem ferramentas dele para poder te levar para um próximo nível. Você não precisa se separar, você jovem não precisa sair de casa, você não precisa acabar com a sua vida. A gente, infelizmente, essa semana que passou, soube de 2 adolescentes que se mataram. 2 adolescentes. Então o inimigo anda furioso aí com as famílias, com os jovens, que tinha toda uma vida pela frente, ter que dar cabo da sua vida porque ouviu a voz de quem não devia. Então aqui você ouviu uma mensagem de que tem uma esperança. A sua vida pode mudar. A sua vida pode ser preenchida. A tão esperada e desejada felicidade te espera também. Mas para isso você tem que primeiro conhecer Jesus. E o que esses cursos, esses ministérios fazem é te apresentar Jesus e o que Jesus diz sobre ter uma família, ter uma namorada, ter uma esposa, ter filhos. Tudo isso e muito mais outros assuntos, não são só esses, já está na Bíblia sobre como ser bem-sucedido em todas essas áreas. Então, graças a Deus pelo espaço do Vila Abraão, graças a Deus pela vida do Samuel, graças a Deus pela vida do pastor Marcelo, pastora Márcia, minha esposa que está aqui por trás das câmeras, Marli, o amor da minha vida. Então, eu queria dizer para você, querido, há uma esperança. A felicidade te espera, mas a felicidade tem 5 letras. Chama-se Jesus. Amém. Bem, queridos, né, vocês que ouviram, né, esse podcast, ouviram o nosso testemunho, ouviram um pouco aí sobre o que é, né, o Ministério 2 igual a 1 Brasil, os cursos, viram que nossa vida foi transformada, minha e da minha esposa, através desse trabalho. E nós temos acompanhado esse ministério, nós começamos a trabalhar nesse ministério em 2002. Então já são aí mais de 20 anos, né, são 24 anos atuando, acompanhando. E nesses 24 anos, nós temos exemplos de centenas de famílias que foram tocadas, transformadas. Eu falo centenas que é aquelas que eu vi, porque aquelas que eu soube são milhares. Então, centenas de famílias, de casais que eu tive o privilégio de ver ser transformado pelo poder do Espírito Santo através dessa ferramenta que é o Casados para Sempre. Pessoas que se abriram, pessoas que resolveram investir em seus casamentos, pessoas que achavam que não havia mais solução e que encontraram uma saída, porque o mundo basicamente ele apresenta 2 saídas. Aquela saída da época dos nossos avós, que era
vive de qualquer jeito empurrando o casamento com a barriga. E a saída moderna, que é separa, divorcia. Só que Jesus apresenta uma terceira saída. E que o mundo não fala, que você não aprende nas conversas de bares, você não aprende nas baladas, você não aprende na escola. Que é qual é essa terceira saída? Você pode ter um casamento feliz, você pode ter um casamento abençoado, seu casamento pode ser restaurado, pode ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Amém. E eu vivi isso na minha vida, conheço centenas de pessoas que viveram isso na vida. E você, pastor, que nos assistiu também até aqui, implante um trabalho com família na sua igreja. Um trabalho sólido, um trabalho onde realmente as pessoas, os casais possam se envolver cada vez mais um com o outro ali, no sentido de estarem sempre em comunhão, estarem conhecendo a palavra, estarem compartilhando, estarem aprendendo, estarem crescendo juntos. O Casados para Sempre e outros ministérios são ferramentas poderosas para isso. Então, que Deus possa abençoar a sua igreja, que essa visão de lutar pelas famílias da terra, que é uma visão que o Casados para Sempre tem, nós estamos aqui para lutar pelas famílias da terra. Então, que essa visão, você que é pastor, que é líder, que isso possa nascer no seu coração, que isso possa arder no seu coração. Hoje, na sociedade que vivemos, mais do que nunca, precisamos disso. Então, que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento. E que seu casamento seja algo assim maravilhoso para a glória de Deus. Creia nisso. Pastora? Então, queridos, eu queria falar mais para aqueles que estão sem esperança, né? Há esperança para o ferido, é isso que diz a palavra de Deus. Então, se apegue nessa palavra, busque refúgio na presença do Senhor, há ferramentas no reino de Deus para abençoar a tua vida, para trazer a paz. Não somos casais perfeitos aqui, todos continuamos com problemas, com desafios, com dificuldades, mas nós escolhemos crer, nós escolhemos a melhor porção, que é estar na presença de Deus, apesar de circunstâncias ruins nas nossas vidas. Tenha fé pela sua família, tenha fé pelo seu casamento, não desista. Busque se tem um curso perto de você, uma igreja que tenha um ministério, converse com pastores da sua igreja. Se você ainda não está, se você está afastado da presença de Deus, retorne. Deus tem muito mais, muito mais para a sua casa, para a sua vida. Tenha fé que o Senhor vai restaurar todas as coisas na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso, estamos chegando no final, do primeiro episódio do Vila, gratificante, feliz de estar com vocês aqui. E você aguarde os próximos, que só vem pedrada. Vila Abraão veio, o podcast do Vila veio para balançar. E começamos assim muito bem. E você nos acompanha no canal do YouTube, Vila Abraão Festival. Temos o Instagram, que é o @Vila Abraão Festival. Temos o site www.vilabraãofestival. Tem o site do Casados para Sempre, que é o 2=1. 2=1 Brasil.com.br. Então, assim, compartilha, segue, manda esse vídeo aqui para os seus amigos, porque eu tenho certeza que tudo que a gente falou hoje aqui é de extrema edificação e restauração de famílias. Amém. Então, fica com Deus. E Luquinha vai soltar aí agora a chamada do Vila Abraão para Nova Iguaçu, 4, 5 e 6 de setembro, Shopping da Pedreira. Tchau, tchau.